Videoaula Java de número 63. Vou mostrar hoje como criar uma thread e para que serve uma. Tenho aqui uma classe com nome simultâneo herdando de JFrame, duas JLabels e uma variável inteira com nome de segundos. No meu construtor tenho três métodos. O primeiro com o nome de editar layout. Este método vai simplesmente editar a parte gráfica do meu programa, a janela, a fonte, adicionando as JLabels ao layout, etc. O meu segundo método, contar tempo, eu quero que ele, num intervalo de 1 segundo, simplesmente incremente a minha variável criada aqui acima em mais um. E assim modifique a minha JLabel a cada 1 segundo. Ou seja, ele vai funcionar como um cronômetro para contar de 1 em 1 segundo na minha janela. E o meu terceiro método, mostrar mensagem, vai simplesmente mostrar um JOptionPen pedindo o ano de nascimento do usuário. Um segundo JOptionPen pedindo o ano que estamos. E assim, subtraindo o ano atual pelo ano de nascimento, atribuindo a uma variável com o nome de resultado, vou ter a idade do usuário. Depois, vou modificar o texto da minha JLabel idade, dizendo sua idade é o ano do usuário. E por fim, um último JOptionPen mostrando uma mensagem de quanto tempo esse usuário gastou para responder as perguntas. Mostrando a mensagem: você gastou a minha variável segundos incrementada pela contagem de tempo, segundos para responder. Ok? Então é isso que eu quero que o programa faça. Eu quero que ao usuário responder as perguntas, ele conte o tempo e no final mostre para o usuário. Executando, eu tenho aqui o meu cronômetro funcionando normalmente, contando de 1 em 1 segundo, mas não aparece nenhuma mensagem. Se eu inverter e mostrar a mensagem primeiro, meu método mensagem, e depois contar tempo, eu tenho que ele vai me mostrar a mensagem: em que ano você nasceu, 1991, que ano nós estamos, 2014, ok. E tá aí, ele mostrou a mensagem no final: você gastou 0 segundos para responder. Ou seja, ele não contou o tempo. Por quê? Porque eu tenho um programa que vai executar de linha em linha. Ou seja, ele vai editar o layout, depois de terminar, vai executar o método mostrar mensagem, depois de executar tudo aqui, que vai contar o tempo. O certo seria contar tempo primeiro, mas deste modo ele vai entrar em contar tempo e em um loop infinito, while true, ele vai contar tempo e não vai sair daqui, ou seja, não vai executar o meu último método. Então temos um problema para resolver e o thread pode nos ajudar. A classe thread vai nos ajudar a resolver esse problema. Como? Vou criar aqui uma classe public class com o nome de contar tempo, herdando de thread. Esta classe thread tem um método, que é o método rom, public void rom. E dentro deste método vai ser executado quando eu iniciar a minha classe thread. Ok? E qual é a vantagem do thread? É que ele pode ser executado de forma simultânea. Ou seja, eu vou poder resolver
o meu problema. Vou poder contar o tempo ao mesmo tempo que mostra as mensagens para o usuário, ok? Então vamos fazer isto. Ao invés de contar o tempo por este método, contar tempo, vou passar todo o código dentro dele para dentro do método run da classe thread, ok? Vou excluir o meu método contar tempo, porque agora vamos utilizar este, e excluindo aqui o método também do meu construtor, vou acioná-lo. Como? Instanciando o meu objeto, pois criei uma classe contar tempo, new contar tempo, abre e fecha parênteses. E como que eu aciono esse método run? Eu não vou chamá-lo, eu vou simplesmente utilizar uma característica da classe thread, que é o start, um método start. Ele vai iniciar o meu run, ok? De forma simultânea. Então, executando, temos que enquanto eu respondo a pergunta, ele vai contando os segundos aqui acima, de forma simultânea. Então, eu vou responder 1991, ok. Em que anos estamos? 2014, ok. Você gastou 18 segundos para responder. Sua idade é 23. E continua contando o tempo. Ok? Então resolvemos o nosso problema. Como? Com a thread. Ou seja, ele editou o layout. Depois de terminar de editar o layout, ele foi para a próxima linha. Ele iniciou a minha thread com start. E antes de começar a executar todos os códigos do método run, ele já passou para a próxima linha, executando e também executando o que está dentro do run simultaneamente com os próximos comandos. Ou seja, ele, de forma simultânea, executou este código aqui com os próximos códigos do meu construtor, que é o mostrar a mensagem. Então, deste modo, resolvemos o nosso problema com a classe thread, ok? Mas ao mostrar a mensagem no final do tempo gasto, eu não preciso continuar contando o tempo. O que eu posso fazer? Simplesmente, antes de iniciar a minha thread, criar um objeto dela. Contar tempo, objeto, igual a new contar tempo. Vou dar um start nele, como era feito antes, não mudei nada. E ao mostrar a mensagem e mostrar o tempo gasto, ao final, vou simplesmente parar esse objeto com o stop. Então, executando o nosso programa, ele vai perguntar em que ano eu nasci, 1991, em que ano estamos, 2014, e mostrar quanto tempo eu gastei para responder. Apertando OK, eu vejo que o cronômetro vai parar, ok? Pois eu utilizei o stop no final. Então, deste modo que utilizamos a classe thread juntamente com o método run para executar códigos simultâneos, ok? Até a próxima aula.